Olá, você está assistindo a mais uma aula do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. Hoje vamos dar início ao estudo das funções trigonométricas e vamos começar relembrando o que é o ciclo trigonométrico. Eu sou o professor Carlos Rovelato, bem-vindos ao meu canal. Você se lembra o que é o ciclo trigonométrico? Não? Então vamos relembrá-lo. Então aqui nós temos desenhado aqui o plano cartesiano, o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical, e aqui nós temos uma circunferência que o centro dela é a origem do plano cartesiano. E o raio vale 1, ou seja, é unitário. Nessa circunferência, nós temos alguns pontos aqui. O ponto A, coordenadas 1 e 0. O ponto A' de coordenadas menos 1 e 0. Ponto B, 0 e 1, e aqui embaixo ponto B' de coordenadas 0 e menos 1. E temos aqui um ponto P qualquer sobre a circunferência. Essa circunferência ela é orientada, porque ela tem um sentido de percurso, que é esse sentido aqui. Começando aqui no ponto A, eu vou percorrê-la no sentido anti-horário. Esse sentido a gente dá o nome de sentido positivo. Quando nós desenhamos a circunferência aqui no plano cartesiano, dividimos o plano aqui em 4 regiões. A primeira aqui, enumerada em algarismo romano, chamada de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Então vamos à definição, né? Uma circunferência orientada, cujo sentido de percurso é o anti-horário positivo, com raio unitário e centro na origem do plano cartesiano, é o nosso ciclo trigonométrico. Seu comprimento é 2π, pois o comprimento de uma circunferência é 2πr e o r é 1. Então, aqui é 1, então o comprimento vai ser 2π. Onde associamos a cada número real um ponto da circunferência, sendo que os números reais 0 e 2π correspondem ao ponto A. Então, o ponto A seria o 0, aí eu vou dar uma volta aqui. Vou retornar no ponto A e vou ter o 2π. O ponto B corresponde ao π sobre 2. Então, eu peguei a circunferência que era 2π, dividi em 4 partes. Esse pedaço aqui vai valer π sobre 2. E o ponto A' vai valer π, vai corresponder ao número π. Ou o número π corresponde ao ponto A', vice-versa. Se chama de correspondência bionívoca. Cada ponto corresponde a um ponto. Um número e cada número corresponde a um ponto. O B' corresponde ao número 3π sobre 2 e o A corresponde novamente ao 2π. O ponto P ele corresponde ao número real x, tal que o 0 é menor ou igual a x, menor ou igual a 2π, ou seja, o x vai estar no intervalo de 0 a 2π. Então, qualquer ponto sobre a circunferência aqui vai ser um número x, que eu vou chamar aqui um número real qualquer. Vejamos agora funções seno, cosseno e suas inversas. Então aqui nós temos o ciclo trigonométrico, onde eu tenho o ponto A de coordenadas 1 e 0, o ponto B de coordenadas 0 e 1. Tem um ponto sobre a circunferência, o ponto P, e tem aqui também o ponto P1 e o P2. O ponto P1 ele é a projeção ortogonal do ponto P sobre o eixo X, que é o eixo das abscissas. E o ponto P2 é a projeção ortogonal do ponto P sobre o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Tenho aqui um ângulo X, que um lado é o segmento OA e o outro lado é o segmento OP. E esse ângulo é medido no sentido anti-horário, saindo aqui do lado OA até chegar no lado OP. Lembrando que o raio vale 1. Então, nós temos aqui o triângulo OP1P. Então, no triângulo OP1P, temos o seno deste ângulo, nesse triângulo, é igual a quem? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? É o segmento P1P. Então, aqui eu tenho a medida do segmento P1P. Quem que é a hipotenusa? É o segmento OP. Então, aqui eu tenho a medida do segmento OP. Só que aqui nós temos, além desse triângulo retângulo, nós temos esse quadrilátero aqui, ó, P1, P, P2. Este lado e esse são paralelos, este e esse são paralelos.
A medida do segmento P1P é igual à medida do segmento OP2. Então, vamos trocar aqui a medida do segmento P1P pela medida do segmento OP2. O segmento OP, a medida dele, é 1, que é a hipotenusa, que é o raio aqui do círculo trigonométrico. Troquei por 1, dividindo esse valor aqui por 1, eu vou encontrar quem? OP2. Então, a medida do segmento OP2. Então, o seno de x ele é igual a quem? A medida do segmento OP2, que é essa ordenada aqui. Continuando. Vamos definir aqui o que é radiano, abreviado rádio. Radiano é o comprimento de um arco que é igual à medida do raio da circunferência que contém esse arco. Observação: o comprimento da circunferência no círculo trigonométrico em radianos é 2π rádio. Então, daqui até aqui tem 2π rádio. Como o raio é 1, então 2π rádio. Dado um arco, notação de arco, né? Dado um arco AP de medida x radiano, definimos como seno de x a ordenada do ponto P e representamos por seno de x igual à medida do segmento OP2. Então aqui, lembrando que o eixo y é a ordenada. Então o seno desse ângulo x é esse ponto aqui, ó. Aqui eu tenho o y variando de 0 até 1. Então, esse y aqui, daqui até aqui, né? Que é o comprimento do segmento OP2. Vamos agora definir o que é função seno. Função seno. Definimos função seno como a função f, que associa a cada número real x o número real OP2, que é igual ao seno de x, e indicamos por f de r em r, definida por f de x igual a seno de x ou y igual a seno de x. O conjunto domínio dessa função é o conjunto dos números reais. E a imagem é o conjunto dado pelo intervalo fechado de -1 a 1. Voltando aqui no nosso círculo trigonométrico, aqui no triângulo retângulo OP1P, nós temos cosseno do ângulo x. O que é o cosseno? É a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente a esse ângulo é o segmento OP1. Então, a medida do segmento OP1 dividida pela hipotenusa, que é o segmento OP. Medida do segmento OP. Como a hipotenusa vale 1, então a medida do segmento OP1 dividido por 1 vai dar o próprio segmento OP1. Então, o cosseno de x é igual a quem? A medida do segmento OP1, que é esse comprimento aqui. Certo? Então, dado um arco AP, aqui está o arco AP, de medida x radiano, definimos como cosseno de x a abscissa do ponto P e representamos como cosseno de x é igual à medida do segmento OP1. Então, a abscissa está aqui no eixo x. Agora vamos ver a definição de função cosseno. Então, a definição de função cosseno. Então, definimos função cosseno como a função f que associa a cada número real x o número real OP1 igual ao cosseno de x. Medida do segmento OP1 igual ao cosseno de x. E indicamos por f de r em r, definida por f de x igual ao cosseno de x ou y igual ao cosseno de x. O domínio é o conjunto D de f, né? O domínio de f é igual aos números reais. A imagem, o conjunto IM, imagem de f, igual ao intervalo fechado de -1 a 1 também. Vejamos agora os sinais das funções seno de x e cosseno de x. Eu tenho aqui o círculo trigonométrico, que eu já tenho 4 arcos aqui. O arco AP, representado aqui pelo ângulo x. O arco AP' pelo x', o arco AP duas linhas pelo x duas linhas e o arco AP três linhas pelo x três linhas. Então, o primeiro arco aqui, o arco AP, ele está no primeiro quadrante. O x está aqui no primeiro quadrante. O seno desse ângulo aqui, nós já vimos anteriormente que o seno ele é a ordenada no ponto P.
Então, seria um valor no eixo Y. Então, o seno desse ângulo X aqui é esse Y aqui, ó, do ponto P2. É um valor positivo. Eu tenho o primeiro quadrante, então o seno no primeiro quadrante ele é um valor positivo. Agora vamos ver o seno no segundo quadrante. Então, eu vou ter o arco AP' e eu tenho o X'. Então, o seno ele é o quê? É a ordenada do ponto P'. Então, a ordenada do ponto P' é o P2. Também é um valor positivo. Porque o seno daqui para cima, né, o Y ele é positivo. Vai do 0 até 1. Então, no segundo quadrante, o seno ele também é positivo. Vejamos agora no terceiro quadrante. Eu vou ter o arco AP, duas linhas. E o ângulo que eu tenho é esse ângulo aqui, ó. X, duas linhas. E quem que é o seno dele? Ele é a ordenada do ponto P, duas linhas. A ordenada do ponto P, duas linhas é o P2' aqui, ó. Como ele está abaixo do eixo X, daqui até aqui vale menos 1. Então, ele é um valor negativo. Então, no terceiro quadrante, o seno ele é negativo. E, por último, o arco AP, três linhas, é esse daqui. E o ângulo que está representando ele é esse ângulo aqui, ó, X, três linhas. Logo, o seno desse ângulo aqui é a ordenada do ponto P, três linhas, que é o P2'. Também é um valor negativo. Agora vamos fazer a mesma análise para o cosseno. Só que o cosseno, ao invés de ser a ordenada, o cosseno ele é a abscissa. Então eu tenho o ângulo, o arco AP, a abscissa do ponto P é o ponto P1. Daqui até aqui é 1, essa parte aqui é positiva, então P1 ele está no lado positivo aqui. Então no primeiro quadrante, o cosseno ele é positivo. Então, o primeiro quadrante. Agora nós vamos ver no segundo quadrante. Eu vou ter o arco, a P', a ordenada desse, aliás, a abscissa desse ponto aqui é o P1'. Está à esquerda aqui da origem. Daqui até aqui vale menos 1, então o cosseno aqui ele é negativo. Então, vou marcar aqui no segundo quadrante, o cosseno é negativo. O terceiro arco, AP, duas linhas. Então, o cosseno dele é a abscissa desse ponto, que também é o P1'. E é negativo também. Agora vamos ver o último. O arco AP, três linhas, está aqui no quarto quadrante. E a abscissa dele é o P1, que é positivo. Então, os sinais da função seno, primeiro quadrante, o segundo ele é positivo, no terceiro e no quarto ele é negativo. Sinais da função cosseno, no primeiro quadrante é positivo, no segundo é negativo, no terceiro é negativo e no quarto é positivo. Então, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto e negativo no segundo e no terceiro. O seno é positivo no primeiro e no segundo e negativo no terceiro e no quarto quadrantes. Agora vejamos alguns valores notáveis do seno de x. Quando x for 0 radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, quando esse ângulo aqui for 0 radiano, então eu vou ter o lado OA e o lado OP coincidindo. Então, o ângulo aqui vai ser 0. E o seno, o que é o seno? O ponto P vai estar aqui em cima. Vai coincidir com o ponto A. Então, o seno vai ser a ordenada desse ponto, que vai ser 0. Né? Então, seno de 0 vai ser 0. Quando o ponto P estiver aqui em π sobre 2, eu vou ter o arco AP. Então, a ordenada desse ponto P vai ser 1. Quando o ponto P estiver aqui em cima, coincidir com o ponto A', eu vou ter o arco AP. Então, a ordenada desse ponto aqui vai ser 0. Então, seno de π vai ser 0. Quando o ponto P coincidir com o ponto B', eu vou ter o arco AP, que vai ser 3π sobre 2. E a ordenada dele vai ser menos 1. Então, esse pedaço aqui vai valer menos 1.
Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E quando eu estiver aqui novamente, o arco AP for 2π, eu vou estar aqui em cima do ponto A, o P vai coincidir com o ponto A e eu vou ter novamente um zero aqui de ordenadas. Então, seno de 2π vai ser zero. Agora vamos ver o cosseno. O cosseno, lembrando que o cosseno é um valor aqui no eixo x. É uma abscissa. Então, quando o ponto P coincidir com o ponto A, eu vou ter o arco AP. Na realidade, eu vou ter apenas o arco AP medindo zero, radiano. E o cosseno vai ser esse pedaço aqui que vai valer 1. Então, o cosseno de zero vai ser 1. Agora, quando o ponto P coincidir com o ponto B, eu vou ter o arco AP de medida π sobre 2 radiano. E o cosseno vai valer 0. Então, cosseno de π sobre 2 é 0. Quando eu estiver aqui com o ponto P, estiver aqui, coincidir com a linha, eu vou ter o arco AP de medida π radiana. E o cosseno aqui ele vai ser essa abscissa, que vai ser menos 1. O cosseno de π vai ser menos 1. E quando o ponto P estiver aqui coincidindo com B', eu vou ter aqui a abscissa desse ponto vai ser 0. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E quando eu retornar aqui no ponto P coincidir com A novamente, eu vou ter o arco AP de medida 2π. E o cosseno dele ali vai ser 1. Então aqui nós temos o sinal do seno. Primeiro e segundo quadrante positivo, terceiro e quarto negativo. E aqui esses valores aqui notados. Seno de 0 é 0, de π sobre 2 é 1, de π é 0, 3π sobre 2 menos 1, 2π, 0. Cosseno. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. E os valores notáveis deles são: cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, de π menos 1, de 3π sobre 2 é 0 e de 2π é 1. Bem, agora nós vamos ver os gráficos das funções f de x igual a seno de x e f de x igual ao cosseno de x. E vamos ver isso lá no GeoGebra. Bem, eu estou aqui com o software GeoGebra aberto. E aqui eu tenho do lado esquerdo a janela de álgebra e à direita a janela de visualização. Vou clicar com o botão direito na janela de visualização e escolher a janela de visualização aqui embaixo, a primeira de baixo para cima. Em preferências de janela de visualização, eu vou clicar eixo X, né? Vou selecionar a caixa distância e vou clicar nessa setinha à direita aqui e escolher a unidade de medida π sobre 2. Vou fechar a janela aqui de preferência e observa que no eixo X ele já colocou a unidade aqui de medida como sendo π sobre 2. Aqui em cima eu vou ocultar a malha. Ok. Agora aqui vou no campo de entrada e vou digitar a função seno de x. F, entre parênteses, x, f de x igual a seno de x. Dou um Enter, agora escolho a variável x. E aqui na janela de visualização ele já construiu o gráfico. E aqui na janela de álgebra ele também já construiu a expressão da função. Vou clicar nessa setinha aqui e vou clicar nessa outra setinha, da segunda setinha, e ordenar por tipo de objeto. Então aqui eu tenho uma função. Agora vamos analisar algumas características do gráfico dessa função. O gráfico dessa função a gente dá o nome de senoide. Então eu vou escrever aqui senoide. Então vou clicar aqui em ferramentas, nessa segunda ferramenta da direita para a esquerda, em controle deslizante, nessa setinha aqui eu vou clicar nessa setinha e escolher a ferramenta texto. Agora ele mudou aqui, eu vou clicar aqui na janela de visualização, caixa de texto em editar, eu vou digitar o nome do gráfico, senoide, e vou dar um OK. Ele já construiu aqui o texto na janela de visualização. Em ferramenta eu vou mudar de texto para mover. Agora eu vou clicar aqui no senoide e vou mudar aqui algumas características aqui. Vou mudar a cor para laranja, vou mudar o tamanho aqui para grande e vou negritar. Vou clicar aqui na janela novamente. Vou mudar também a forma, a cor do texto, do gráfico da função. Vou clicar aqui na janela de álgebra, função, e vou escolher aqui a cor para laranja. Vou mudar aqui o estilo da linha.
Vou mudar, aliás, a espessura da linha. Aqui nessa setinha eu vou mudar para a direita, observe que ele está aumentando a espessura da linha do gráfico. Ok, então aqui nós já temos o nome do gráfico da função, que é um senoide, que é essa curva aqui, e algumas características dele, desse gráfico. Primeira, observe que o gráfico da função seno, ele tem essas ondas aqui. E essas ondas, elas se repetem a cada 2π, olha aqui, ó. Deixa eu fazer um ajuste aqui primeiro, aqui, restaurar a visualização padrão. Então aqui do 0 até o 2π, eu tenho o gráfico da função seno. Do 2π até o 4π tem novamente o gráfico dela. Então esse formato de onda aqui, ele vai se repetindo a cada intervalo de 2π. Isso nós damos o nome de período. Então a função seno, o período dela é 2π. Então essa é uma característica dele. E ele se repete à esquerda também do eixo y. O domínio dessa função são todos os números reais. Eu vou clicar aqui nessa primeira ferramenta, mover, e vou escolher aqui reduzir. Vou clicar aqui, vou reduzindo aqui e vão observando que o gráfico da função seno, olha, ele está se repetindo aqui no eixo x, esse mesmo formato de onda aqui infinitamente, tanto para a esquerda quanto para a direita. Vou restaurar a visualização padrão. Vou voltar a ferramenta aqui para mover. Então, como eu vi aqui, o domínio da função são todos os números reais, e a imagem, ela vai de -1 a 1. Então, eu vou construir uma reta aqui no y igual a -1, e outra no y igual a 1. Então, a imagem da função seno, ela vai estar nesse intervalo, de -1 a 1 para o y. Vou novamente reduzir aqui, ó. Então, ela vai estar limitada de -1 a 1 a imagem da função seno. Vou restaurar aqui. Vou ocultar essas duas retas aqui. Na realidade, eu vou apagar elas. Outra característica da função seno é que ela é uma função ímpar. Uma função ímpar é aquela função onde o f de x ele é igual a menos o f de menos x. Então, vamos ver aqui. O f de π sobre 2 é 1. E o f de menos π sobre 2 é menos 1. Então, menos o menos 1, eu vou ter 1. E essa função, ela também é uma função, ela não é uma função injetora, pois para dois valores distintos de x, eu tenho a mesma imagem aqui. Então, vamos ver aqui, vamos construir uma reta y igual a meio, e vamos verificar, vou ampliar aqui. Então, eu construí essa reta y igual a x, e observe que essa reta y igual a x, ela toca o eixo, o gráfico da função, em dois pontos distintos. Então, vamos ver quais pontos são esses. Para nós sabermos quais são esses pontos, basta eu clicar aqui nessa segunda ferramenta onde eu tenho ponto e escolher a ferramenta intersecção de dois objetos. Eu vou clicar aqui na reta e vou clicar no gráfico da função. Ele marcou o ponto A. O ponto A ele tem aqui na janela de álgebra 0,52 para o x e 0,5 para o y. Vamos ver esse outro ponto aqui. Vou clicar na função e na reta. Marcou o ponto B. 2,62 para o x e 0,5 para o y. Então aqui eu tenho dois valores diferentes do x com o mesmo y. Então essa função ela não é injetora. Vamos apagar essa reta y aqui. Mas eu posso fazer com que essa função seno se torne injetora desde que eu restrinja o domínio dessa função. Então eu vou restringir o domínio da função seno no intervalo de -π a π sobre 2. Como é que nós fazemos isso? Eu vou aqui no campo de entrada e vou construir novamente o gráfico da função, só que agora eu vou usar o comando função. Vou digitar função e ele dá algumas opções para eu escolher. Então eu vou escolher a segunda opção, que é função. Eu vou digitar aqui função seno de x, valor de x inicial menos π dividido por 2, valor de x final π dividido por 2. Ele construiu o gráfico aqui, eu vou ocultar o gráfico da função seno original. Então, olha só aqui. No intervalo de -π sobre 2 a π sobre 2, a função seno ela é uma função injetora. Eu posso construir várias retas aqui paralelas ao eixo x e elas vão interceptar em um único ponto o gráfico da função. Okay? Agora vamos ver o gráfico da função cosseno. Então, aqui no campo de entrada, eu vou digitar a função cosseno. f de x igual a cosseno de x, então Enter X, e ele já construiu o gráfico aqui na janela de visualização da função cosseno. E aqui na janela de álgebra já tem a expressão. Deixa eu dar aqui um pouquinho a janela de visualização, aumentar um pouco ela.
Vou mudar a cor do gráfico aqui para um azul e aumentar a espessura da linha. Então aqui, esse gráfico aqui, deixa eu ajustar um pouco a janela aqui. Então esse é o gráfico da função cosseno. Ele é parecido com a função seno, só que aqui no 0 ele começa lá no 1. E ele também é uma função periódica e o nome desse gráfico é cossenoide. Então aqui em texto, vou clicar aqui e vou digitar cossenoide. Dá um OK. Vou aumentar aqui para... Vou aumentar aqui o tamanho da fonte, negritar, aumentar aqui para grande e vou mudar a cor aqui também para azul. E vou deixar aqui em cima. Então essa forma de onda aqui, ela se repete a cada intervalo de 2π também. Da mesma maneira que o seno se repete, então ela também se repete. Então vamos ver aqui o formato de onda. Vou construir uma reta x igual a 2π. Então o gráfico da função cosseno, ele vai ter esse formato de onda aqui a cada 2π. Então aqui no 2π, vamos ver x igual a 4π. De 0 a 2π, de 2π a 4π, de menos 2π, vamos colocar aqui também x igual a menos 4π, x igual a menos 2π. Então esse formato de onda ele vai estar sempre se repetindo de intervalos de 2π em 2π. Aqui, 0 a 2π, 2π a 4π. Então esse é o período da função cosseno. A imagem também vai de menos 1 a 1. Então vou construir as retas y igual a menos 1 e y igual a 1. Então vai ficar aqui dentro. E vamos reduzir aqui o tamanho. Estou reduzindo aqui. Vou deixar aqui esse o nome para a direita aqui. Então observa que o gráfico ele está se repetindo aqui, ó, infinitamente. E a imagem vai sempre ficar em intervalo de menos 1 a 1. Vou restaurar a visualização padrão. Vou apagar essas retas aqui no x aqui. A função cosseno ela é uma função par. O que significa isso? Que f de x é igual a f de menos x. Vejamos aqui então. F de π é menos 1. E f de menos π também é menos 1. Vou construir uma reta no x igual a menos π. E uma reta no x igual a π. Então vamos ver a intersecção dessas retas com o gráfico da função. Então clicar aqui na reta e no gráfico da função. Ponto A, menos 3,14 menos 1. E o ponto B é 3,14 menos 1, então o mesmo y. Então f de π é igual a f de menos π. Isso significa ser par. Vou apagar aqui essas retas. E ela também é uma função não injetora. Se nós construirmos aqui uma reta y igual a 0,5, no intervalo de 0 a 2π, o gráfico, a reta vai interceptar o gráfico em 2 pontos. Então vamos ver quais são esses 2 pontos. Escolher essa ferramenta de intersecção aqui, no ponto A. E aqui, no ponto B. Então o ponto A tem x 1,05 e y 0,5. O ponto B, x 5,24 e y 0,5. Então, para dois valores de x distintos, eu tenho o mesmo y. Então, essa função ela não é injetora. Mas nós também podemos transformar ela em injetora escolhendo um determinado intervalo, restringindo o domínio da função da seguinte maneira. Deixa eu ocultar aqui, então, vou apagar essas retas aqui, esses pontos, essas retas. E vamos construir o gráfico da função cosseno no intervalo de 0 a π. Então, vou aqui, f de x. Só que para isso eu vou usar o comando função. Vou escolher a segunda opção. E vou digitar a função aqui cosseno. Cosseno de x. O x de 0 a π. Vou
apagar o gráfico original lá e vou deixar apenas o gráfico da função cosseno no intervalo de 0 a π. Vou colocar aqui x igual a π e x igual a 0. Então, no intervalo de 0 a π, se nós construirmos retas paralelas ao eixo x aqui, essas retas vão interceptar o gráfico da função em apenas um ponto. Vamos aqui nessa terceira opção que eu tenho a reta perpendicular e vou escolher a reta paralela. Vou escolher o eixo x e agora aqui, ó, vou movimentar essa reta aqui horizontal e observe que ela está interceptando o gráfico em apenas um ponto. Então, no intervalo de 0 a π, a função cosseno ela é uma função injetora. Agora eu vou construir os gráficos das funções seno e cosseno de x na mesma janela de visualização. Só que eu vou usar o comando função. Então, função. Escolha a segunda opção, seno de x no intervalo de 0 a 2π. Agora, função cosseno. Cos x, valor inicial 0, valor final 2π. Vou mudar a cor aqui do gráfico da função g para a cor azul. Vou construir uma reta aqui, x igual a 2π, x igual a 0, e uma reta x igual a 2π. Agora eu vou dar uma aproximada aqui no gráfico. Observe aqui, em laranja nós temos o gráfico da função seno. Quando x for 0, radiano, seno de x é 0. Quando for π sobre 2, é 1. Quando for π é 0. Quando for 3π sobre 2 é menos 1. E quando for 2π é 0 novamente. Já o gráfico da função cosseno, aqui em azul, quando x for 0, ele vale 1. Quando for π sobre 2, ele vale 0. Quando for π, ele vale menos 1. 3π sobre 2, 0. E 2π, ele vale 1 novamente. Bem, agora nós vamos retornar ao quadro e ver as definições das funções inversas do seno de x e do cosseno de x. Funções trigonométricas inversas das funções seno e cosseno. Para que uma função tenha uma inversa, ela tem que ser injetora. Portanto, as funções trigonométricas seno e cosseno não têm inversas, mas podemos restringir o domínio dessas funções para torná-las injetoras. Dessa forma, teremos as funções inversas nesse novo domínio. Então, ao observarmos o gráfico das funções no GeoGebra, que nós vimos anteriormente os gráficos da função seno e cosseno, verificamos que a função f igual a seno, f de x igual a seno de x não é injetora. Porém, se tomarmos x no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, f de x igual a seno de x se torna injetora. E, portanto, tem uma inversa nesse intervalo que denotamos por seno elevado a menos 1, ou arco seno, que damos o nome de inversa da função seno ou função arco seno. Sabemos que uma função inversa é denotada por f elevado a menos 1 de x igual a y, que é equivalente a dizer que f de y é igual a x. Então, teremos seno elevado a menos 1 de x igual a y é equivalente a seno de y igual a x. E o y está no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Dessa forma, se o x estiver no intervalo de menos 1 a 1, o seno a menos 1 de x é o número que pertence ao intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2, cujo seno é x. O conjunto domínio da função seno a menos 1 de x igual a y, ou f a menos 1 de x igual a y, é o intervalo fechado de menos 1 a 1, e a sua imagem é o intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2. Podemos usar as seguintes equações de cancelamento para as funções inversas. Seno a menos 1 do seno de x é igual a x para x pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. E o seno do seno a menos 1 de x, ele é igual a x para x no intervalo fechado de menos 1 a 1. Uma observação aqui, ó.
Seno menos 1 de x é diferente de 1 sobre seno de x. Aqui nós temos a função inversa do seno e aqui nós temos o inverso do seno. O inverso do seno nós podemos usar essa notação aqui, ó. Seno de x elevado a menos 1. Vejamos agora a função inversa da função f de x igual a cosseno de x ou y igual a cosseno de x. De forma similar que fizemos com a inversa da função f de x igual a seno de x, temos a função inversa da função f de x igual a cosseno de x, onde restringimos o domínio de f de x igual a cosseno de x para o seguinte intervalo. Intervalo fechado de 0 a π. E denotamos a inversa da função cosseno como cos elevado a menos 1 ou função arco cosseno por arc cos. Então teremos cosseno a menos 1 de x igual a y, ele é equivalente a cosseno de y igual a x, e o y está no intervalo fechado de 0 a π. O domínio do cosseno a menos 1 de x igual a y é um intervalo fechado de menos 1 a 1, e sua imagem intervalo fechado de 0 a π. E as equações de cancelamento são cosseno a menos 1 do cosseno de x, ele é igual a x, para x no intervalo fechado de 0 a π, e cosseno de cosseno a menos 1 de x, ele é igual a x, para x no intervalo fechado de menos 1 a 1. E aqui nós também temos a observação, que cosseno a menos 1 de x é diferente de 1 sobre cosseno de x. Aqui eu tenho o inverso do cosseno, que é igual a cosseno de x, tudo isso elevado a menos 1. E isso daqui nós temos a função inversa da função cosseno. Então esse expoente negativo aqui, menos 1, é para indicar a função inversa da função cosseno. Vejamos agora no GeoGebra os gráficos das funções y igual a seno a menos 1 de x e y igual a cosseno a menos 1 de x. Então vamos agora lá para o GeoGebra e construir os gráficos dessas funções. E vamos comparar com os gráficos das funções seno de x e cosseno de x. Bem, eu estou aqui com o software GeoGebra aberto e agora vamos construir o gráfico da função seno de x no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então vamos usar aqui, no campo de entrada vamos digitar o comando função, escolher a segunda opção, função seno de x, valor inicial do x menos π dividido por 2, valor final π dividido por 2. Ele já construiu aqui em laranja aqui o gráfico da função seno de x no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Agora eu vou construir o gráfico inverso da função. Vamos chamar FI. FI é a inversa da função seno de x. Já tem um comando aqui, arc seno de x. Então ele construiu aqui em azul o gráfico dessa função. Deixa eu aumentar mais aqui o gráfico para nós visualizarmos melhor. Construir uma reta x igual a menos π dividido por 2 e outra reta x igual a π dividido por 2. Vou ocultar o gráfico da função seno e deixar apenas o gráfico da inversa da função seno. Vou ocultar também essas retas aqui. Nós vimos que o domínio da função inversa da função seno de x, ele vai de menos 1 até 1, e a imagem vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então vamos construir uma reta aqui, x igual a menos 1, e outra reta x igual a 1. Então aqui nós temos o domínio da função, nós temos o gráfico da função no intervalo de menos 1 até 1. E a imagem dela, vamos construir uma reta lá, y igual a menos π dividido por 2 e y igual a π dividido por 2. Então aqui em cima essa reta H aqui é o π sobre 2, y igual a π sobre 2, e aqui embaixo essa reta G aqui é menos π dividido por 2. Então, o domínio da função inversa da função seno de x, ele vai do menos 1 até o 1. E a imagem, ela vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Agora, vamos analisar a função seno. O domínio do seno
é a imagem da inversa dele, e a imagem da inversa é o domínio do seno. Agora vamos ocultar aqui essas retas. Vamos visualizar a função seno no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. E vamos construir a reta y igual a menos 1 e y igual a 1. Então aqui em laranja nós temos a função seno com o domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2, que é onde ela é definida como injetora nesse intervalo aqui. E temos a imagem menos 1 a 1. Agora vamos construir o gráfico da função aqui também, da inversa. E vamos ver aqui o domínio dela aqui, ó. O domínio está aqui. E vamos ver a imagem dela. Está aqui em cima. Agora vamos construir a reta y igual a x. Y igual a x. Vamos ocultar todas essas outras retas aqui. Vamos deixar apenas reta y igual a x. Nós vimos com a função, quando ela tem uma inversa, a inversa dessa função ela é simétrica em relação à reta y igual a x. Então a função inversa aqui está em azul e a função seno está aqui. Essas duas funções aqui elas são simétricas em relação à reta y igual a x. Bem, aqui na janela de álgebra ele mostra que a inversa como seno elevado a menos 1 de x. Ó. Seno a menos 1 de x. Bem, agora vamos ver a função inversa da função cosseno de x. Agora nós vamos construir os gráficos da função cosseno e da inversa dela, arco-cosseno. Então vamos começar aqui com a arco-cosseno. Vou chamar fi de x igual a arc cos de x. Ele já construiu aqui o gráfico da função e já colocou a expressão dela aqui, ó. Fi de x igual a cos elevado a menos 1 de x. Nós vimos também que o domínio dessa função ele vai de menos 1 a 1. Então vamos construir uma reta aqui, x igual a menos 1 e x igual a 1. Então aqui eu tenho o domínio da função, de menos 1 a 1. Essa equação 1 é a reta x igual a menos 1, e a equação 2 é a reta x igual a 1. Vamos ver agora a imagem dessa função. A imagem dela ela vai de 0 a π. Então vamos construir uma reta aqui no y igual a 0. Vou construir aqui sobre o eixo x. Uma reta y igual a π. Ele construiu o gráfico aqui, ó, a reta aqui em cima. Até eu vou ocultar um pouquinho essa reta aqui. Aí, viu? Ele está tocando exatamente aqui em cima. Vou mexer aqui. E aqui também. Vou ocultar a reta x igual a 1. Então ela vai de menos 1, de 0 a π. A imagem dessa função. E o domínio vai de menos 1 a 1. Agora vejamos o gráfico da função cosseno no intervalo de 0 a π. Comando função. Função aqui cos. Cosseno de x. Valor inicial 0, valor final π. E dou um enter. Então aqui nós temos o gráfico da função cosseno. Está em vermelho no intervalo de 0 a π, e temos o gráfico da inversa dela no intervalo de menos 1 a 1. Nós vemos que o domínio dessa função aqui, da função cosseno, ela vai no intervalo de 0 a π, então vou construir uma reta x igual a 0 aqui, uma reta x igual a π. Tá aqui. Agora vamos construir a reta y igual a x. Então nós podemos observar aqui, eu vou ocultar essas retas verticais aqui. E aqui nós temos a reta y igual a x. Então essa função em vermelho aqui é a função cosseno no intervalo de 0 a π. E essa função aqui
Está em verde, vou mudar a cor aqui. Está em marrom. Está em marrom, vou mudar aquela para azul. Então essa função em azul aqui é a função inversa e essa função em vermelho aqui é a função cosseno. E essa reta aqui, vou mudar a cor dessa reta aqui para laranja. A reta laranja aqui é a reta y igual a x, a função identidade. Então essas duas funções aqui, uma é inversa da outra, uma é simétrica da outra em relação à reta y igual a x. Agora nós vamos retornar lá para o quadro e vamos ver a função tangente de x. Bem, dando continuidade ao estudo das funções trigonométricas, veremos agora a função tangente e a sua inversa. Nós temos aqui o ciclo trigonométrico, o eixo x, o eixo y, ponto A, ponto A', ponto B, ponto B'. Para nós definirmos o que é tangente, nós vamos precisar construir um eixo vertical tangente ao ciclo trigonométrico no ponto A. Do ponto A para cima nós vamos ter os valores positivos dos números reais e para baixo os números reais negativos. Lembrando que esse eixo x aqui é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. E esse eixo vertical aqui é o eixo t, que é o eixo das tangentes. Então nós temos aqui um ponto P e esse ponto P vai determinar o arco AP, cujo ângulo interno é o ângulo x. Nós vamos pegar esse lado do ângulo x aqui e prolongar ele até ele interceptar o eixo das tangentes do ponto T. Quando nós fazemos isso, vamos determinar um triângulo retângulo, triângulo OAT. Agora vamos lembrar o que é a tangente de um ângulo num triângulo retângulo. Então a tangente é a medida do cateto oposto dividida pelo cateto adjacente. Então, no triângulo retângulo OAT temos, então aqui eu tenho o triângulo retângulo OAT, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? É o segmento AT. Então a medida dele é esse tracinho em cima, indica que é a medida do segmento AT. Cateto adjacente é o segmento OA. Então a medida do segmento A. O segmento OA é o raio do ciclo trigonométrico, então ele vale 1. Então a medida do segmento AT dividido por 1 dá a medida do segmento AT. Então a tangente do ângulo x ela é igual a quem? A medida do segmento AT. Portanto, a tangente do arco AP ela é igual à tangente de x. Se nós tomarmos outro ponto sobre o ciclo trigonométrico, por exemplo, aqui nessa posição, vou chamar esse ponto aqui de P', e construirmos um ângulo interno aqui, nós vamos ter a seguinte situação. Então nós vamos ter esse ângulo aqui, o x', e vamos ter o arco AP'. Esse segmento aqui, ele vai interceptar o eixo T da tangente aqui em cima, certo? Vamos colocar aqui T', correto? À medida que eu vou marcando pontos sobre o ciclo trigonométrico, nós vamos ter valores aqui para a tangente. Só que vai chegar um momento onde o P ele vai coincidir com o B. E eu não vou conseguir interceptar o eixo das tangentes. Portanto, quando o x for π sobre 2, então nós não teremos um valor para a tangente. Quando eu aumentar aqui o valor do x, passar de π sobre 2, e eu estiver aqui no segundo quadrante, nós vamos ter a seguinte situação. Então agora eu vou ter o ângulo interno x, duas linhas, o arco AP, duas linhas, e prolongando esse lado aqui até ele interceptar o eixo T, ele vai interceptar o eixo T aqui embaixo, na parte negativa. Então nós vamos ter o ponto T, duas linhas. Então vamos supor agora que eu tenho um ponto P que esteja aqui no terceiro quadrante. P, três linhas, vou colocar aqui. Então nós teremos a seguinte situação. Eu vou ter aqui o ângulo interno x, três linhas, né? O ponto P, três linhas, e prolongando ele vai interceptar aqui o eixo das tangentes, aqui nesse ponto, que vai coincidir, por exemplo, aqui com o ponto T, duas linhas, tá? Vou colocar aqui T, três linhas. Então ele vai ser um valor positivo para a tangente. Aqui, quando estiver aqui no primeiro quadrante, a tangente ela vai ser positiva para esses valores qualquer arco que estiver aqui. Quando eu estiver aqui no segundo quadrante, eu vou prolongar. Ele vai pegar um ponto aqui
eixo T negativo. E quando eu tiver aqui no terceiro quadrante, ele vai pegar um valor aqui positivo. Agora vamos ver quando ele estiver aqui no quarto quadrante. Então vamos considerar o ponto P aqui nessa posição. Vamos colocar aqui P, 4 linhas. Tá? Vai coincidir aqui com esse T, 2 linhas. Então P, 4 linhas. Aí nós vamos ter um outro ângulo interno aqui que eu vou chamar de X, 4 linhas. Que também, se eu estiver aqui no quarto quadrante, a tangente vai ser negativa. Então, qualquer arco que eu estiver aqui no quarto quadrante, a tangente vai ser negativa. Se eu estiver aqui no segundo quadrante, também. Se eu estiver no primeiro e no terceiro, ela vai ser um valor positivo, porque vai interceptar o eixo dessa tangente na parte de cima aqui. Ó. E quando eu estiver aqui no 3π sobre 2, o meu arco AP estiver aqui e o P estiver coincidir com B', eu não vou ter a tangente. Esse lado aqui no ângulo não vai interceptar o eixo das tangentes. Então eu não vou ter a tangente quando o x for igual a π sobre 2 e quando o x for igual a 3π sobre 2. Vamos agora a definição de função tangente. Função tangente é a função que associa a cada número real x com x diferente de π sobre 2 mais k que multiplica π e o k pertencente a z, o número real a t, e indicamos por f de x igual a tg aqui de x ou y igual a tg de x, com x diferente de π sobre 2 mais kπ e k pertencente a z. Bem, agora vejamos os sinais da função f de x igual a tangente de x. Nós temos aqui o círculo trigonométrico, onde temos aqui o eixo T, que é o eixo das tangentes, tangente no ponto A, que é no círculo trigonométrico, ponto A, ponto B, ponto A', ponto B'. Temos aqui também o arco AP, de medida x aqui, que pertence ao primeiro quadrante. Temos aqui o arco AP', de medida x', que pertence ao segundo quadrante. Temos o arco AP, 2 linhas de medida x, 2 linhas, que pertence ao terceiro quadrante. E o arco AP, 3 linhas de medida x, 3 linhas, que pertence ao quarto quadrante. Então vamos ver os sinais aqui. Se eu prolongar esse lado aqui desse ângulo x, eu vou tocar o eixo dessa tangente aqui no ponto T aqui em cima. Daqui para cima a tangente é positiva. Então, no primeiro quadrante, que é esse daqui, a tangente é positiva. Vejamos agora aqui no segundo quadrante. Aqui está o arco AP', e se eu prolongar esse lado para baixo aqui, eu vou tocar aqui no eixo dessa tangente, aqui no ponto T', para baixo aqui ele é negativo, então no segundo quadrante a tangente ela é negativa. Terceiro quadrante, o arco está aqui, ó. Se eu prolongar o lado, ele vai tocar aqui no eixo T, no ponto T, 2 linhas, também é positivo no terceiro quadrante. E por último, aqui no quarto quadrante, eu vou prolongar o lado aqui, ele vai tocar aqui no ponto T, 3 linhas, para baixo que é negativo. Então os sinais ficam assim. Primeiro quadrante, terceiro quadrante, positivo. Segundo quadrante, quarto quadrante, negativos. Agora vejamos alguns valores notáveis da função tangente. Quando x for igual a 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então vou ver os valores da tangente aqui. Quando o arco x, quando x for igual a 0, eu tenho o ponto P coincidindo com o ponto A. Então aqui eu vou ter a medida aqui da tangente igual a 0. Então o arco de 0 radiano, a tangente vai ser 0. Quando o ponto P coincidir com o ponto B, eu vou ter o arco AB, de medida π sobre 2 radiano. Se eu prolongar esse lado aqui, ele nunca vai tocar o eixo T. Então não vai existir a tangente de π sobre 2 radiano. Quando o P coincidir com a linha, eu vou ter o arco A', de medida π radiano, e a tangente dele vai ser 0. Tangente de π é 0. Quando P coincidir com B', eu vou ter o arco AB',
de medida 3π sobre 2 radiano, e se eu prolongar isso daqui para baixo ou para cima, nunca vai tocar o eixo dessa tangente, então não vai existir também. Então a tangente de 3π sobre 2 não existe. E por último, a tangente de 2π. Então eu vou dar uma volta completa e vou fazer com P coincida com A, então eu vou ter o arco AP de medida 2π e a tangente dele vai ser 0. Então, resumindo, tangente de 0 radiano é 0, de π sobre 2 não existe, de π é 0, 3π sobre 2 não existe, 2π é 0. Vejamos agora o domínio da função f de x igual a tangente de x. Nós vimos que a tangente ela não existe quando x for igual a π sobre 2 e quando for 3π sobre 2. Então, daqui até aqui, a distância, esse arco aqui, esse comprimento desse arco é π. O domínio dela vai ser igual aos números reais menos o conjunto de x que pertence aos números reais, tal que o x é igual a π sobre 2, mais k que multiplica π, e esse k ele pertence aos números inteiros. A imagem vão ser todos os números reais. Então vamos analisar aqui quem é o domínio dessa função. Então está dizendo que eu tenho que pegar os números reais e tirar todos os números onde o x é igual a π sobre 2 mais kπ. E o k é um número inteiro. Então quando o k for igual a 0, essa parte vai anular, então o x ele vai ser igual a quem? π sobre 2. Então o que eu vou ter? Eu vou pegar os números reais e tirar o π sobre 2. Então ele não existe aqui no π sobre 2. Agora vejamos quando o k for igual a 1. Quando o k for igual a 1, eu vou ter aqui o x igual a π sobre 2 mais π. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. K igual a 1, eu vou ter π sobre 2 mais π. Então eu vou ter quem? 3π sobre 2. Então quando k for igual a 1, o x vai ser igual a quem? 3π sobre 2. Então tem que tirar o 3π sobre 2. Ele não existe aqui no 3π sobre 2. Agora vamos analisar quando k for um número negativo. Se o k for igual a menos 1, olha essa parte de gráficos aqui. Se o k for igual a menos 1, então o que vai ser o x? Vai ser π sobre 2 menos π. Então quando o k for igual a menos 1, o x vai ser igual a quem? π sobre 2 menos π. Que isso daqui vai ser igual a quem? Menos π sobre 2. O que é menos π sobre 2? Menos π sobre 2 é eu pegar aqui no círculo trigonométrico, em vez de ir no sentido anti-horário no positivo, e vem no sentido horário no negativo. Então, menos π sobre 2, eu vou parar aqui no 3π sobre 2. E se eu olhar para isso daqui, ó, eu vou lá no π sobre 2 menos π. Então, eu vou aqui no π sobre 2 menos π. É o 3π sobre 2. Então, 3π sobre 2 é o mesmo arco de menos π sobre 2. Agora vejamos o gráfico da função tangente. Agora vamos construir o gráfico da função tangente. Aqui no campo de entrada eu vou digitar f de x igual a tangente tg de x. Dou um Enter, ele já construiu o gráfico aqui da função. Construiu na cor marrom, vou mudar aqui para um azul. O gráfico dessa função a gente dá o nome de tangentoide. Então vou aqui em texto, clicar aqui na janela e vou escrever o nome dele aqui, tangentoide. Aqui está o gráfico, vou movimentar aqui, deixar aqui, vou mudar a cor do texto aqui do gráfico aqui, texto aqui da tangente para azul. E vou aumentar o tamanho dele aqui para grande. Vou aqui nessa ferramenta reduzir, vamos reduzir aqui o tamanho. Podemos observar aqui que o gráfico ele se repete, esse formato aqui para a direita da origem do sistema e para a esquerda também infinitas vezes. Então essa função é uma função periódica também, que nem o seno e o cosseno. Só que o período dessa função, vamos estabelecer a visualização padrão, o período dessa função é π. De 0 a π, olha só, está passando aqui pelo zero, quando x é 0, ele passa pela origem. Quando é π também, quando é 2π, então o período dessa função ele é π. Então, observa aqui, ó, na origem, para a esquerda aqui da origem ele desce, a imagem dele vai lá para o infinito negativo, e para a direita a imagem vai para o infinito positivo. Nós vimos que o domínio dessa função são todos os números reais, tirando os números reais com x igual a π sobre 2 mais kπ, onde o k pertence aos números inteiros.
Então, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, e assim por diante. Então, ela não é definida nesses valores aqui. Ela é uma função ímpar também. Vamos construir a reta x igual a 1 e a reta x igual a menos 1. Então, vamos ver a intersecção do gráfico com essa reta x igual a 1. Marcou o ponto A, de coordenada 1 e 1,56. E novamente aqui, à esquerda, marcou o ponto B, de coordenada menos 1 e menos 1,56. Então, para o x igual a 1, ela vale 1,56. Para o x igual a menos 1, ela vale menos 1,56. Então, a f de x ela é igual a menos a f de menos x. Então, é uma função ímpar. Vou apagar essas retas aqui. Ela é uma função não injetora. Vamos construir aqui uma reta y igual a 2. Então, quando eu construir a reta y igual a 2, podemos observar que essa reta intercepta a função em vários pontos aqui. Ó. X igual a 10,53, ela vale 2. X igual a 1,11, ela vale 2. Aqui eu estou marcando vários pontos. O ponto A, coordenadas 10,53 é 2. Ponto B, 1,11 é 2. O ponto C aqui à direita, 16,82, ela vale 2. Vamos ver a esquerda aqui. Ponto D, menos 8,32, ela vale 2. Ou seja, então ela é uma função não injetora. Vou apagar essa reta aqui. Então, é uma função periódica, o período é π. É uma função ímpar e não injetora. Porém, se nós restringirmos o domínio dessa função de menos π a π sobre 2, ela vai se tornar injetora nesse intervalo ali. Então, vamos construir a função nesse intervalo. Função tangente de x no intervalo de menos π dividido por 2 até π dividido por 2. Já construiu aqui, vou ocultar essa primeira função aqui. E aqui ele tem o gráfico da tangente nesse intervalo ali. Então, nesse intervalo aqui, de menos π sobre 2 a π sobre 2, só que é um intervalo aberto, porque a função ela não é definida em menos π sobre 2 e em π sobre 2. Vamos construir uma reta aqui, x igual a menos π dividido por 2 e x igual a π dividido por 2. Então, essa função ela tangencia a reta x igual a π sobre 2 e menos π sobre 2. Então, aqui nesse intervalo, nós podemos traçar várias retas horizontais. Vou clicar aqui, escolher uma reta horizontal paralela ao eixo x. E podemos observar aqui, eu estou movimentando essa reta horizontal, e ela só está tocando apenas em um ponto aqui no gráfico da nossa função. Portanto, no intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2, ela é injetora. Agora vamos retornar lá para o quadro e vamos ver a função inversa da função tangente. Nós vimos graficamente que a função f de x igual a tangente de x, ela é injetora quando restringimos o seu domínio ao intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. E, portanto, ela tem uma inversa nesse intervalo e é denominada como tangente a menos 1, ou seja, função inversa da tangente. Ou arco tangente, isto é, função arco-tangente. E é definida por tangente a menos 1 de x é igual a y, que é equivalente a dizer que a tangente de y é igual a x. E o y pertence ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, intervalo aberto. E tem as seguintes equações de cancelamento. A tangente a menos 1 da tangente de x ela é igual a x para o x no intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. E a tangente da tangente a menos 1 de x, ela é igual a x para x pertencente aos números reais. Vejamos agora o gráfico da função inversa da tangente lá no software GeoGebra. Bem, agora vamos construir o gráfico da inversa da tangente. Então, FI de x, ela é igual a arc TG, arco tangente, de x. Bem, ele acabou de construir aqui na janela de visualização o gráfico da função fi de x igual a tangente menos 1 de x, a inversa da tangente. Nós vimos que o domínio dessa função são todos os números reais, podemos observar aqui pelo gráfico. À medida que o x tende a menos infinito, nós estamos tendo o gráfico da função aqui, olha. E quando o x tende a mais infinito, também temos o gráfico da função aqui. Então, o domínio são todos os números reais. A imagem
ela vai de menos π a π sobre 2. Então vamos construir uma reta y igual a menos π dividido por 2. Aqui embaixo eu construo a reta f, menos π sobre 2. E uma reta y igual a π dividido por 2. Ela construiu outra reta que é a reta g aqui em cima. Vamos observar aqui, ó, que essa reta, que o gráfico da função ele está tangenciando a reta y igual a menos π dividido por 2, que é aqui é menos 1,57. À medida que o x tende ao infinito negativo, ele está tangenciando. Nós falamos que essa reta aqui é uma assíntota da função. E à direita aqui do zero, à medida que o x está tendendo ao infinito positivo, a reta aqui, y igual a 1,57, que é π sobre 2, está tangenciando o gráfico da função. Então, ele é uma assíntota da função. Agora, vamos construir o gráfico da função tangente no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, onde ela é injetora. Então, vamos usar o comando função tangente de x, valor inicial menos π dividido por 2, valor final π dividido por 2. Ele já construiu aqui em laranja o gráfico da função. Vou mudar a cor desse gráfico aqui para azul. Então em azul nós temos um gráfico da função f, que está chamando de função h, que é a nossa função tangente de x. Tá? Definida no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Deixa eu ocultar a inversa aqui e essas retas aqui horizontais. Então em azul aqui nós temos o gráfico da função. Dá um zoom aqui, fica melhor para nós observarmos. Então, ela vai do x igual a menos π dividido por 2 até o x igual a π dividido por 2. Ela é limitada por essas duas retas aqui. Então, à medida que o x vai se aproximando aqui do π sobre 2, o gráfico vai tendendo ao infinito positivo lá para cima, né? E à medida que o x vai tendendo a menos π sobre 2, o gráfico vai tendendo ao infinito negativo, aqui para baixo, observem? Então essas retas, menos π sobre 2 é a assíntota do gráfico dessa função. E a π sobre 2 também é uma outra assíntota do gráfico da nossa função. Agora vamos construir as duas funções aqui no mesmo plano, mesma janela de visualização. E observamos aqui, ó, que elas estão bem próximas da outra. Elas vão se interceptar aqui no ponto 0, 0. Vamos construir a reta y igual a x, que é a função identidade. Vou trocar a cor dela aqui para laranja. Então, a função tangente ela é simétrica em relação à reta y igual a x da função arco tangente. E a função arco tangente ela é simétrica em relação à reta y igual a x da função tangente. E vice-versa. Bem, dessa maneira encerramos essa aula e você que ainda não está inscrito no canal, aproveite e faça sua inscrição, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, dê o seu joinha e nos vemos numa próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.